Mateus 9, do 14 ao 17. Então vieram a ele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? 15. E disse-lhes Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa, e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Diga isso comigo: ambos se conservam. Eu quero falar nessa manhã sobre o tema uma nova mentalidade para suportar um novo derramar. Veja, Jesus termina no último versículo que nós lemos dizendo que ambos se conservam. Uma estrutura nova e um derramar do vinho, um derramar novo de um vinho novo. Não pode ter apenas o vinho novo e não pode ter apenas o odre novo. Precisa existir a junção, a conexão dos dois aspectos, vinho novo e odre novo. Então, quando Jesus ele está falando aqui, ele participa de uma conversa que na realidade era fruto de uma atmosfera de observação. Os discípulos de João Batista, chegam após Jesus e fazem uma pergunta para ele. Jesus, nós jejuamos, os fariseus também jejuam, mas nós percebemos que os teus discípulos não estão jejuando. Obrigado, Lucas. Os teus discípulos não estão jejuando. Isso que os discípulos de João falam para Jesus é fruto de uma observação. A gente percebe no versículo 14 que, em primeiro lugar, eles estavam observando o que estava acontecendo. Eles não estavam alheios, eles não estavam indiferentes, eles estavam observando o que se passava ali. E como fruto dessa observação, eles fazem essa pergunta para Jesus: por que é que os teus discípulos não jejuam? E aí Jesus responde, mas ele responde com um objetivo, porque as respostas de Jesus têm objetivo. Jesus responde para estabelecer uma cultura de relacionamento. Diga isso comigo: cultura de relacionamento. E por que Jesus responde baseado numa cultura de relacionamento? Porque Jesus quer substituir a cultura da religiosidade. O que fizeram os discípulos de João fazerem essa pergunta a Jesus foi uma cultura de religiosidade. Eles abordam a questão do jejum, eles perguntam para Jesus se o jejum é lícito, eles perguntam para Jesus se o jejum devia ser praticado, e Jesus tira o foco do jejum. Não sei se você percebeu isso na leitura. Ele tira o foco do jejum e coloca o foco em outro assunto. Ele diz assim: na verdade, vocês estão discutindo um assunto pouco relevante. Existe algo que é mais importante. E o que é mais importante? Não é discutir a questão do jejum, não é discutir quanto tempo se jejua, a forma do jejum, não é discutir se você come ou bebe no jejum. O lance não é esse. Jesus aponta outra coisa mais importante do que o jejum. Jesus aponta a cultura do relacionamento. E olha que interessante, Jesus não está indo contra o jejum. Até porque você vai se lembrar que Mateus 17, 21, quando os discípulos tentam expulsar um demônio que pegava um menino e jogava ele no fogo e na água,
os discípulos não conseguem. E Jesus desce do monte e diz para eles assim: essa casta de demônios só se sai com jejum e oração. Jesus não está falando contra o jejum, mas presta atenção em algo. Jesus tira o foco do jejum e coloca o foco no relacionamento. Ele diz: existe algo mais importante. E o que é mais importante? Versículo 15. Jesus diz aqui para eles: podem porventura andar triste os filhos das bodas? Ou seja, nenhum casamento, os convidados, eles ficam tristes quando o noivo está lá? Não. Eles deixam de comer quando o noivo está lá? Não. Eles comem, eles celebram, eles festejam. E Jesus diz: mas chega o dia que o noivo é tirado. Ele está falando dele mesmo. Jesus está falando sobre os dias que ele morreria, depois ressuscitaria, e depois que ele ia subir para ficar à destra de Deus. E Jesus fala sobre esses dias: vão chegar dias em que vocês vão jejuar. É isso que Jesus responde para os discípulos de João: ainda não chegou o tempo, porque o noivo está aqui, porque eu estou aqui. Jesus está dizendo para eles: celebrem, festeje, compartilhe, comungue, enquanto eu estou aqui. É isso que Jesus está dizendo para eles. Enquanto que a pergunta dos discípulos de João se baseava numa questão religiosa apenas. O diagnóstico que a gente percebe aqui, irmãos, é muito nítido. Uma vida afastada de um relacionamento íntimo com o noivo, uma vida afastada de um relacionamento verdadeiro com Jesus, deixa um saldo negativo na nossa conta. E para preencher esse saldo negativo, a gente busca a religiosidade. A gente busca satisfazer as nossas necessidades espirituais cumprindo obrigações. E a pergunta dos discípulos de João é baseada nisso. Eles estão falando: nós estamos cumprindo a obrigação, e por que os teus discípulos não cumprem a obrigação? Se a gente quer agradar a Deus e viver os seus propósitos, a gente precisa sacudir o pó da religiosidade. A gente precisa se conectar numa cultura de relacionamento com Jesus. E essa cultura de relacionamento é o que sustenta o avivamento. Diga comigo: a cultura de relacionamento sustenta o avivamento. Sabe, irmãos, a gente ouve muitos falarem sobre o avivamento, mas pouco se fala que o que sustenta um avivamento é o relacionamento, é a intimidade, é o contato diário, frequente, intencional com Jesus. É ir às Escrituras com fome e sede dele. É a gente não só participar de momentos arrebatadores, que os nossos olhos se abrem, a gente vê o trono de Deus, mas a gente viver esses momentos arrebatadores no nosso particular. O que sustenta um avivamento, o que torna um avivamento sustentável, é a cultura de relacionamento diário com Jesus. E é sobre isso que Jesus está falando. É sobre este assunto. A cultura de relacionamento cria em nós uma nova mentalidade. E essa nova mentalidade suporta ou sustenta o derramar que Deus está trazendo. Isso é muito importante. Precisamos viver um avivamento que seja sustentável. E não um avivamento fogo de palha que se perde nas semanas. Precisamos viver um avivamento que se sustenta ao longo dos anos, que se sustenta ao longo das décadas, porque virão dias difíceis sobre a terra, virão dias tenebrosos sobre a terra, e se nós não estivermos encharcados do poder de Deus, se nós não estivermos queimando de amor por Jesus, e digo isso não só num congresso, não só numa conferência, mas todos os dias da nossa vida, o avivamento não se sustenta. E se ele não se sustenta, ele vai ser perdido.
E se ele é perdido, a nossa vida espiritual naufraga. Então, é muito importante que quando a gente perceba que quando a gente mantém uma cultura de relacionamento, eu não estou priorizando fazer a obra de Deus. Eu estou priorizando ser a obra de Deus. Nós não fazemos a obra de Deus. Nós já somos a obra dele. Existe um livro muito bom em matéria de avivamento que eu gostaria que você, se possível, lesse. O nome desse livro é Avivamento do Odre Novo. E esse livro é do Marcos Borges Souza, pastor Cote. Esse livro traz para nós algumas bases das quais eu vou falar aqui nessa manhã, e ajuda a gente a entender que o vinho novo não é nossa responsabilidade derramar. O vinho novo é responsabilidade de Deus derramar, e Deus sempre está pronto para derramar um vinho novo sobre nós, sempre. Agora, o que é nossa responsabilidade? Diga comigo, é minha responsabilidade manter o odre novo. Irmãos, isso é nossa responsabilidade. O vinho novo é com Deus, o odre novo é conosco. Manter uma mentalidade renovada, restaurada, transformada, é nossa responsabilidade. Então veja, o vinho novo simboliza a manifestação de Deus. O vinho novo representa um enchimento de Deus. Só que o odre novo representa a minha e a sua vida, representa a gente. O odre novo é o símbolo de uma personalidade curada, transformada e renovada pelo poder de Deus. O odre novo somos nós, com uma personalidade curada no presente, com um passado resolvido e com um futuro promissor diante de nós. O odre novo tem a ver com mudança de caráter. Diga comigo, mudança de caráter. Diga comigo, mudança de mentalidade. Diga comigo, aceitar o discipulado. E diga comigo, amadurecer. O odre novo tem esses 4 papéis, ele vive essas 4 fases. A fase da mudança de caráter, da mudança de mentalidade, da aceitação do discipulado e do caminhar para a maturidade cristã. Isso é responsabilidade nossa, não é de Deus. Não é Deus que vai nos amadurecer. Somos nós aceitando o processo de amadurecimento que Deus estabelece para cada um de nós. Quando a gente abraça esse processo e diz, esse negócio é comigo, eu vou deixar de ser menino, eu vou crescer, eu vou amadurecer, eu vou viver o que Deus tem para mim. Esta aceitação conduz a gente para a maturidade. Então, quando a maturidade chega, isso é extraordinário. O crescimento sustentável também vem junto. O crescimento em qualidade vem junto. Um crescimento sem qualidade, um crescimento que não respeita o processo de crescimento, isso produz gente imatura. Produz crentes imaturos. E eu não preciso te perguntar o que um crente imaturo pode fazer. Você sabia que muita gente está ferida por causa de um mau comportamento de um crente imaturo? Eu conheço dezenas de pessoas feridas por mau testemunho e mau comportamento de um crente imaturo. Ah, pastor, então vamos anular os crentes imaturos do nosso meio. Não é esse o caminho que a Bíblia apresenta. O caminho que a Bíblia apresenta é: apresente para o crente maturo um processo de amadurecimento no qual ele vai aprender, no qual ele vai crescer, no qual ele vai se desenvolver e vai ser uma bênção para o reino de Deus. Esse é o processo. Agora, Lucas 24:49, eu gostaria de chamar um pouquinho a sua atenção sobre como é que essa nova mentalidade é construída. Essa nova mentalidade tem um ponto de partida. E que ponto de partida é esse? Esperar o tempo dos processos. Lucas 24:49, vocês podem ler? 1, 2, 3.
Quem falou isso? Falou para quem? Com qual objetivo? Para eles esperar, para eles amadurecer. Jesus fala para os 12 assim: fiquem na cidade de Jerusalém. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus queria proibir eles de fazer a obra de Deus, é isso, gente? Ah, não, né? Fique na cidade de Jerusalém. Porque Jesus queria impedir ele de curar os enfermos e expulsar os demônios, era por isso que Jesus falou? Não. Sabe por que Jesus falou isso? Porque eles precisavam viver um processo de enchimento, de amadurecimento, um processo de transformação. Fique até que do alto você seja revestido de poder, até que você cresça mais. Eu, sem medo de errar, irmãos, quando eu era mais imaturo na fé, eu cometi cada absurdo que você não tem noção. Cada erro, cada imaturidade. Pastor, hoje você não comete? Não, hoje eu cometo menos. A gente vai amadurecendo, né? Hoje eu cometo menos. Mas quando eu era imaturo, gente, quanta besteira que eu falei. Quantas respostas erradas eu dei. Quanta gente eu feri. Quanta gente eu feri por causa da minha imaturidade. Agora nós vivemos uma geração de crentes que aparecem do nada, eles, pum, eu tenho um chamado de Deus. Tem? Aham. Então vamos viver o processo de amadurecimento e crescimento? Não, já tem um chamado. Como se eles estivessem prontos. Obras acabadas. E aí sabe qual é o resultado, gente? Essas pessoas são potenciais ofensores. Ofendem, machucam, maltratam. Andam de acordo com suas próprias vontades, não aprenderam ainda a renunciar às suas vontades para viver a vontade de Deus. Deixam um lastro de machucado e de ofensas por onde passam. E quando eu olho para a Bíblia, não é esse o plano de Deus para o avivamento. Não é esse o plano de Jesus. O plano de Jesus é: fiquem em Jerusalém até que do alto. Havia um processo a ser estabelecido sobre a vida dos discípulos. Vocês precisam ser revestidos do alto. Vocês precisam crescer, amadurecer. Deixa eu colocar aqui para você algumas características do avivamento. Grave isso. Primeiro lugar, avivamentos são períodos nos quais a convicção do juízo de Deus se torna mais intensa do que nunca no coração dos homens. Em outras palavras, em um cenário de avivamento, irmãos, a gente tem uma consciência de que o juízo de Deus pode chegar a qualquer segundo. Qualquer segundo. E por termos consciência, isso restaura em nós o temor. A gente não fala o que a gente quer. A gente não trata as pessoas do jeito que a gente quer. A gente não dá qualquer resposta. Porque essa consciência de que o juízo de Deus vai chegar a qualquer segundo, cria em nós um temor profundo. Isso é um cenário de avivamento. Uma das principais características do avivamento é essa convicção do juízo de Deus que se aproxima. É um momento em que nós nos examinamos, é um momento onde há uma consciência de que Deus é real, de que Deus está presente e de que a sua justiça vai ser manifesta a qualquer momento. Essa é a primeira característica do avivamento. Segunda característica do avivamento. Avivamentos são períodos nos quais as orações acumuladas diante de Deus durante anos são derramadas com força sobre a terra. Olha o que diz Apocalipse 5, versos 7 e 8.
E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante de quem, gente? Tendo todos eles harpas e salvas. Aqui salvas são taças de ouro. E essas taças de ouro estavam cheias do quê? E a explicação do apóstolo João para essas taças de ouro cheias de incenso é que essas taças de ouro cheias de incenso são o quê, gente? Orações dos santos. As nossas orações não são palavras lançadas ao vento. As nossas orações não são balela, não são exercício de religião. As nossas orações criam registros de memórias nos céus, estão acumuladas nos céus. E vai chegar a hora, eita, que essas taças serão derramadas sobre a terra. Como sinal de resposta, elas serão derramadas sobre a terra. Este é o cenário do avivamento. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Avivamento são períodos nos quais as orações acumuladas ao longo de anos, décadas, são derramadas diante da terra. As taças são viradas e vêm respostas de oração que são acumuladas durante anos. E avivamento que uma geração experimenta, às vezes é o acúmulo de orações que outros fizeram. Irmão, de verdade, a nossa geração é uma geração muito abençoada. A gente está vivendo a resposta de oração de que muita gente fez no passado. Muita gente já partiu para o Senhor e orou por isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um cenário de avivamento, milagres, sinais. Eu te convido a terminar o culto, encostar em qualquer crente verdadeiro e perguntar para ele: me dê um depoimento do que você viveu essa semana, me dê um depoimento do seu tempo de busca, me dê um depoimento dos milagres que Deus está operando, me dê um depoimento da sua paixão por Deus, pela palavra de Deus, me dê um depoimento sobre a sua disposição de aceitar os processos que Deus está estabelecendo na sua vida, e você vai colher depoimentos e mais depoimentos de gente que está vivendo o avivamento. O avivamento é real, já chegou. Agora presta atenção em algo, isso não é fruto da nossa geração, isso não é fruto nosso. E sabe por que eu faço esse alerta? Porque tem uma meia dúzia de desavisados, dizendo: nós somos a geração do avivamento, nós geramos isso aqui. Mentira! Não gerou coisa nenhuma. Tem gente que está orando há décadas por isso. Tem gente que partiu e não viu isso. Então, avivamento é resposta, é colheita de coisas que a gente não plantou. Olha o que diz João 4,38. Esse texto é maravilhoso. João 4,38, Jesus está dizendo para os discípulos assim: eu vos enviei a colher onde vocês não trabalharam. Outros trabalharam e vocês entraram no trabalho deles. Vocês estão colhendo algo que outra geração plantou. Meu Deus do céu, isso é poderoso, gente. Outros trabalharam e nós estamos colhendo. Graças a Deus por isso, que privilégio, que honra. Irmãos, temos trabalhado muito, mas como temos visto a graça do Senhor nos impulsionar, o Senhor nos levar, o Senhor nos conduzir, o Senhor abriu os céus. Os céus estão baixinhos sobre nós. Os céus estão encostando na nossa cabeça. Milagres em cima de milagres.
disposição, a resposta dos discípulos. Isso é um cenário de avivamento, mas um cenário de avivamento que é resposta de gente que estava orando há muito tempo. Terceira característica do avivamento: os avivamentos são períodos históricos que resultam da grande convicção de que as vozes do trono estão se ouvindo na história humana. As vozes do trono estão sendo ouvidas aqui na terra. Irmão, avivamento em que há projeção de uma figura humana não é avivamento. Avivamento que você tem que sair daqui para ir para uma outra cidade, porque lá tem um avivamento. O conferencista tal tem um avivamento. O cantor tal, o ministério de louvor tal, o movimento tal tem um avivamento. Isso não é avivamento. O avivamento real é porque o povo de Deus se calou para ouvir a voz do trono. Não há avivamento sem silêncio. E às vezes há tanto barulho que a gente não para ouvir a voz de Deus. Prova disso é o que Deus fez com Elias quando ele foi para a caverna. O Senhor não estava no terremoto, o Senhor não estava no fogo, o Senhor não estava em todas aquelas manifestações que aconteceram. O Senhor estava numa voz calma e suave, que fez o profeta encobrir o seu rosto. Para a gente viver um cenário de avivamento, precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Quando um cenário de avivamento se estabelece, a gente desfruta essa intensidade e 3 coisas muito importantes acontecem. Número 1, a gente vence o orgulho com quebrantamento e arrependimento. Onde tem avivamento, tem quebrantamento. Onde tem quebrantamento, tem arrependimento. Então, avivamento não é lugar para crente orgulhoso. Não é. Pessoas extremamente vaidosas. Não é. Ou se arrepende e nasce de novo, ou essa pessoa não participa do que Deus está fazendo. Olha o que a palavra diz em Lamentações 3, 39 e 40. Lamentações capítulo 3, 39 e verso 40. Vocês podem ler? 1, 2, 3. É uma pergunta com uma resposta. Qual o motivo das nossas queixas? E aí a resposta é: a gente deve se queixar dos nossos pecados. Versículo 40. Esquadrinhemos os nossos corações. Essa palavra esquadrinhar significa examina. Dá uma olhadinha aí para dentro de você. É Deus dizendo para mim assim: Gabriel, dá uma olhadinha para dentro de você, esquadrinha aí o seu caminho, prova esses caminhos, e ao examinar e provar esses caminhos, se volte para o Senhor. Olha que interessante, a volta para o Senhor, fruto de um processo de exame, de quebrantamento, de arrependimento. Voltar para o Senhor como resultado de todo um processo de quebrantamento nosso. Então, num cenário de avivamento, irmãos, existe quebrantamento, rendição, disposição de entrega. Tiago capítulo 4 e verso 6. Diz a palavra: antes Ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos. Deus faz o que com soberbos? Mas aos humildes Ele dá o que? Graça. A palavra graça, favor não merecido. Gente, Deus favorece gente humilde. É como se Deus empurrasse e dissesse assim: você é humilde, minha filha, meu filho, então vai que eu te ajudo, vai.
Agora, em contrapartida, o soberbo, o que Deus faz? Deus bota a mão no peito dele e diz: aqui você não passa, daqui você não passa, é aqui que você fica. Enquanto você não se quebrantar, enquanto você não se humilhar, enquanto você não se render, aqui é o seu lugar. Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Segundo o resultado do avivamento, a gente dedica tempo de qualidade à nossa busca pessoal. A gente vence o orgulho e a gente dedica tempo de qualidade na nossa busca pessoal. Uma das coisas que nós mais aprendemos nesses últimos 2 anos da pandemia é se voltar para Deus de todo o nosso coração. Alguns não conseguiam vir no culto presencial e eles foram desafiados a viver o seu culto na sua casa, a ler a Bíblia, a orar, a buscar a face do Senhor, a se conectar com os irmãos virtualmente, ali perceber a ausência que faz a comunhão presencial. E interessante que esse cenário do pandemia, onde as pessoas voltaram para suas casas para buscar, já estava escrito, já estava anunciado na palavra de Deus. Acompanhe comigo Isaías 26, deixa eu te mostrar isso. E verso 16, olha o que diz: ó Senhor, na angústia eles fizeram o quê? Vindo sobre eles a tua correção, eles fizeram o quê? Derramar de oração secreta, não é pública. Deus está falando para o profeta Isaías, e o profeta Isaías está respondendo para Deus que chegou um tempo na história de Israel que eles viveram tanta angústia, tanta correção, tanto juízo, que eles não tiveram outra escolha. Eles foram se derramar para Deus no secreto. Olha o que diz o verso 20 desse mesmo capítulo. Aí é o Senhor dando uma palavra para Isaías dizer à nação. E o que o Senhor disse? Vocês podem ler? 1, 2, 3. Irmãos, eu acho que a gente tem que valorizar mais esse negócio. Ir para o nosso quarto, fechar a nossa porta e falar mais com o nosso Pai em secreto. Muitas respostas que a gente está buscando no Google, muitas respostas que a gente está buscando nos influenciadores desse tempo, muitas respostas que a gente está buscando nas mídias manipuladoras, essas respostas estão no nosso quarto secreto. Elas vão se aparecer, elas vão se revelar para nós lá, no secreto. Lá no lugar escondido. Lá onde é nós e Deus, Deus e nós. Mais ninguém. Chegou um tempo na história de Israel que Deus não teve outra escolha, disse: vocês precisam ir. Vocês precisam fechar a porta dos seus quartos, vocês precisam se esconder, vocês precisam derramar a sua oração secreta. E interessante que essa mesma palavra, essa mesma direção foi a que Jesus deu quando ensinou os discípulos a orar o Pai Nosso. Mateus capítulo 6 e verso 6, Jesus ele vai dizer assim, entra no teu quarto, quando tu orares, entra no teu quarto, Mateus 6, 6, fecha a porta do teu quarto, ora ao teu Pai que está em, e o teu Pai que vê o quê? Ele vai te recompensar de que forma, gente? Publicamente. Eu acho que a gente precisa, como a pastora comentou aqui domingo, descansar mais em Deus. Sabe por que a gente se cansa muito? Muitos de nós estamos buscando a recompensa pública. Muitos de nós estamos buscando algo, provar algo para alguém. Isso cansa, irmão. Isso cansa, irmã.
Sabe o lugar que a gente deve estar? O secreto. Derramando os nossos corações ao Pai em secreto. E a palavra diz que quando isso acontecer, Deus vai recompensar publicamente. Vai vir ao público, vai de forma espontânea, de forma natural. Não, você não vai precisar provar nada para ninguém. Terceiro resultado de um avivamento, a gente aceita o chamado para o discipulado. E eu amo falar sobre discipulado. É um dos DNAs que Deus depositou na minha vida. É uma das vertentes mais fortes do meu chamado, o discipulado. E quando eu falo de discipulado, eu falo sobre vida na vida. Eu falo sobre transformação do estilo de vida. Jesus, quando chama os discípulos para andarem com Ele, Ele disse: venham após mim, eu vos farei pescadores de homens. Versículo 19 de Mateus 4. E nessa ocasião, eles deixam as redes e passam a seguir Jesus. Mateus 20. Em Marcos 3, a palavra vai dizer que Jesus chama para si, versículo 13, chama para si aqueles que Ele quis. Jesus chama para, essa expressão, chama para si, sabe o que significa? Ele chamou para estar com Ele. Você sabia que Jesus nos chama não para conhecermos Ele, não apenas para sabermos a história dele. Jesus nos chama para estarmos com Ele, realizando a obra dele aqui na terra, tornando o nome dele conhecido aqui na terra. Estar com Ele. Ser discípulo é ter um nível de relacionamento profundo com Jesus, onde o objetivo é a maturidade cristã. É seguir o exemplo de Jesus. Ser discípulo é permanecer na palavra. Pastor, então o discípulo é alguém perfeito? Nunca. Nunca foi e nunca será. Discípulo falha, mas discípulo reconhece que está numa trajetória de maturidade, de crescimento. João capítulo 8, verso 30 e 31. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia aos judeus que criam nele. Versículo 31. Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vocês permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Discípulo permanece na palavra, insiste em permitir a palavra de Deus transformando, renovando, mudando a vida dele. Então, eu gostaria que nessa manhã você entendesse algo: o avivamento já chegou. A questão não é o derramar, a questão é que tipo de odre nós somos. Odres novos têm uma nova mentalidade, odres novos têm uma nova maneira de agir, odres novos têm um novo caráter, odres novos têm uma maneira diferente, eles aceitam o discipulado de Jesus. Odres novos amadurecem. E quando somos odres novos, o versículo 17 de Mateus 4 se cumpre. O texto diz que ambos se sustentam. Mateus, eu falei 4, não, é 9 e 17. Ambos se sustentam. Olha o que diz: não se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, se isso acontecer, os odres se rompem, estraga o vinho ou desperdiça o vinho. Mas deita-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Eu declaro que o avivamento que chegou vai ser conservado. Ele não vai ser desperdiçado, ele não vai ser perdido, ele vai perdurar ao longo dos anos na história da igreja, até que Jesus venha.
Com a nossa parte, irmãos, precisamos ser odres novos. Precisamos assumir uma nova mentalidade, um caráter novo. Aceitar o chamado ao discipulado e crescermos, amadurecermos. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Coloca a mão sobre o teu coração, querido Deus. Obrigado por esse sopro do teu Espírito. Obrigado pelo derramar do vinho novo. Obrigado porque coisas novas estão acontecendo em nosso meio. Obrigado, Senhor, porque os recursos do Senhor são inesgotáveis, nunca se acabam. E o Senhor está derramando algo novo sobre nossas vidas e nossas famílias. Pai, obrigado porque há aqui uma alegria, uma disposição de andar contigo. Há em nós uma disposição de viver a sua palavra. Por isso eu te peço, Senhor, que nesta manhã todos nós sejamos convictos, saiamos daqui certos de que a gente precisa ser odres novos. Nesse processo da mudança do nosso caráter, nesse processo da mudança da nossa mentalidade, nesse processo, Senhor, da aceitação do discipulado, nesse processo, Pai, de amadurecimento cristão, por favor, nos conduz nessa jornada. Pai querido, em nome de Jesus, que o poder do Espírito Santo e o poder da sua palavra opere as maiores transformações da nossa vida, Senhor. Que ninguém fique da maneira que está. Eu te peço que, como parte desse avivamento, Senhor, derrama um desconforto, derrama um inconformismo. Senhor, queremos ficar inconformados em tocar a nossa vida como tocamos até aqui. A nossa vida não está bem, a nossa vida não está boa, nós queremos algo a mais do Senhor. Sabemos que os céus têm algo a mais para derramar. E pedimos, Senhor, que esse vinho novo seja contínuo sobre nós. E que em contrapartida haja em nós a disposição de reter, de conservar, de manter aquilo que está sendo derramado. Ó Deus, eu te peço que o poder do alto continue sendo ministrado neste lugar. Que os milagres se multipliquem, Senhor. Que as conversões se multipliquem, que os discípulos se multipliquem, que as casas de paz se multipliquem, que os trabalhos voluntários se multipliquem, que o acolhimento à nossa comunidade se multiplique, que as pessoas abençoadas na região de Capão Redondo se multipliquem, que haja um testemunho fiel de que a sua igreja nesta região está fazendo uma diferença brutal para transformar Capão Redondo, Senhor. Pai, nós declaramos nesse cenário de avivamento, coisas novas e criativas estão brotando, estão surgindo, estão acontecendo, estão ganhando forma, Senhor. Faz isto para a tua glória, Senhor. Faz isto para o teu louvor. Nós não nos conformamos com este mundo. Nós não nos conformamos com esta sociedade. Nós não nos conformamos com os moradores em situação de rua. Nós não nos conformamos com o abuso e a violência às crianças. Nós não nos conformamos com o abuso e violência às mulheres. Nós não nos conformamos contra o racismo. Senhor, nós não nos conformamos contra os preconceitos que as pessoas vivem. Nós não nos conformamos com a miséria. Nós somos inconformados, Pai. Por isso te pedimos, transforma e renova a nossa mente. Opera e mostra para nós, Pai, que o que estamos vivendo é apenas a ponta do iceberg. Tem algo a mais, tem algo mais profundo. Tem algo mais profundo que a tua igreja vai viver. E nós chamamos a existência aquilo que ainda não é, como se já existisse. Nós chamamos a existência pelo poder da tua palavra. Haja renovo espiritual, haja fogo do Espírito, haja paixão em te servir, haja disposição e alegria no serviço cristão,
Haja, Pai, algo novo sobre nós. Nós chamamos. Querido, se você pode erguer as suas mãos e agradecer a Jesus pelo derramar do vinho novo. Agradeça a Ele pelo derramar do vinho novo, derramar do Espírito. E agradeça a Ele também, porque Ele está nos tornando novos odres. Novos odres. Te agradecemos, Senhor. Seja o Teu nome exaltado. Seja o Teu nome glorificado, ó Rei do Universo. Rei do Universo, Rei das nossas vidas. Te adoramos. Vamos adorá-lo.